Olá, pessoas. Aqui é a Mari. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. É, eu quero comentar sobre dois vídeos, né, que eu vi e os guardei. E agora eu preciso reagir a eles, né? Dizer o que eu penso a respeito disso. Eu sei que ninguém perguntou, mas vou dizer assim mesmo, tá bom? Escuta aí. Vou começar com esse, que é mais curtinho. Não se choquem, tá? Não, se choquem, melhor dizendo. Podem se chocar, é bom que se choquem mesmo. Meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida. De novo. Escuta aí de novo. É, isso mesmo, escuta. Aí até disseram, o pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar. Retirar. Tá? Esse é o discurso que acontece dentro das igrejas cristãs, protestantes, católicas, tanto faz. Que é de uma mulher que se submete a tudo e que mesmo que eles tenham feito um compromisso, né? Porque eu sei que existem vários tipos de relacionamentos, abertos, fechados ou não, enfim. Mas esse tipo aí é fechado, né? Esse tipo aí seria o que Deus uniu, um homem não separa. Esse tipo aí seria isso. É, tem esse acordo de união, de amor mútuo, né? De fidelidade, fidelidade e exclusividade, né? Porque tem gente que é fiel de outras formas, né? Vou abordar isso aqui não. Foco nesse vídeo e no próximo que virá, que é mais bombástico ainda. Mas enfim, o que eu quero trazer e quero que vocês pensem junto comigo, né? É uma mulher falando isso. Porque quando deve ser muito triste você não ser o sujeito do patriarcado, porque o sujeito do patriarcado é o homem, são os homens, né? E aí essa mulher e várias outras, inclusive ferrenhas e militantes do antifeminismo, né? Fazem esse mesmo discurso, essa mesma pregação, para usar o termo desse pessoal aí religioso, né? Mas enfim, é, o que me deixa meio indignada é justamente isso, porque as mulheres, nós mulheres, não somos sujeito do patriarcado, né? Somos homens. E aí as mulheres que se submetem a esse discurso de servidão, né? De submissão, de humilhações e que tá tudo bem ser humilhada, porque pelo menos eu tenho um macho do meu lado, eu tenho um homem do meu lado. Que homem, né? Não sei. Tem homens e homens. Você vê como os homens se comportam quando ela fala isso, todos batendo palma por trás delas, porque ela repete o discurso deles, né? Então, olha a problemática disso. E, inclusive, as mulheres que conseguem espaço nessas igrejas evangélicas ou protestantes, como queiram chamar, não importa a denominação que esteja, né? Que estiver, elas só conseguem ser pastoras se elas reproduzirem esse discurso. E aqui eu não estou me referindo àquelas outras igrejas que já têm um discurso LGBT, que é PN+, né? Que é uma coisa à parte. Aquilo ali não é esse mesmo tipo de igreja aí, não, tá? Conservadora, cheia de preconceitos, né? Onde os homens é a cabeça de tudo e todo o resto, todo mundo que pensar diferente, né? Dessa supremacia hetero-masculina, né? Todo o resto será menosprezado e descredibilizado, tá? É bom que seja dito isso, porque você pode se enganar, você pode ver as mulheres pregando à frente dessas igrejas aí protestantes, né? Porque na igreja católica nem isso, né? Na igreja católica só tem o padre e as freiras
Os padres, os homens, de maneira geral, né, é que estão à frente, mas os padres é que estão mais próximos da comunidade, por isso que eu estou citando os padres. E os pastores e as pastoras das igrejas protestantes, você pode se enganar, assim, porque você vai ver mulheres à frente, no púlpito falando e tal, mas elas falam isso aí, esse tipo de discurso. Quer dizer, é um discurso onde o homem ainda está acima delas, certo? Então é bom que fique bem colocado, sabe, as cartas na mesa, para refletir sobre isso aí, porque não é porque você está vendo uma mulher com um microfone dentro da igreja que você está, olha, elas têm espaço. Não, elas terão espaço se elas fizerem como estes homens que estão lá à frente e acima delas, se elas repetirem e reproduzirem o mesmo discurso, senão elas serão retiradas rapidinho como um copo descartável, tá? E agora esse daqui, a gente fechar o vídeo, olha, esse daqui é, nossa, escuta. Faz tudo por ela. Chega à noite, ele quer um carinho. A infeliz fala que está com dor de cabeça sem estar. A senhora está pecando, irmã. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. E não fica com vergonha não, porque foi Deus que mandou a senhora dar para o seu marido. Dá que eu estou falando não é dar café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito. Precisa, quer que eu escancaro? Não, a senhora tem que dar para o seu marido. Não é o necessário, é até sobrando. Para que ele não procure uma vagabunda na rua e o pecado seja da senhora. Por quê? Porque se ele procura O interessante é que esse homem aqui é um pastor, tá? Ele tá meio transvestido como se fosse um padre, né? Essa roupa aí. Mas ele é um pastor, tá? De uma igreja dessas aí protestante que tô nem aí querendo saber qual delas é, porque tem tantas, né? São tão desorganizados. É tão gigantesco, assim, o discurso, tão problematizado que eles mesmos não conseguem se entender. São todos divididos, né? Mas, enfim. Mas mesmo assim, eles têm muito poder nesse país que nós temos, né? Mesmo assim, mesmo com toda a diversidade que tem dentro dessas igrejas aí, mesmo assim eles ainda têm muito poder, eles conseguiram uma bancada evangélica dentro do Congresso. Então a gente tem que falar muito sobre isso aí. Tem que parar, tem que acabar com isso, inclusive. Né? Tentar misturar o Estado com religião, isso nunca deu certo e nunca dará, né? Mas aí, voltando aqui para esse discurso desse cara, tudo aí é meio fake, né? Meio falso, né? É ele com essa roupa vermelha, com esse vestido como se fosse um padre, né? Para confundir a cabeça das pessoas que não entendem muito como é a organização dessas igrejas, né? E aí ele fala das mulheres que não querem se submeter aos seus homens, né? Sexualmente falando. Aí daqui a pouco ele fala, chama as mulheres que estão na rua de prostitutas, né? Então, ele descredibiliza tanto a mulher que está dentro de casa cercada ali, naquele cercadinho, né? E também descredibiliza as mulheres que estão fora, né? Que eles chamam de vagabunda, né? Então, aí é importante a gente analisar que nunca a culpa é do homem, sempre é das mulheres, né? Tanto a que está dentro de casa, sendo pura e santa, como a que está sendo fora de casa, que é chamada de vagabunda. E os homens, são os zentões, os bichinhos, coitadinhos, né? Nossa, como assim? Eles não são cabeça? Eles não são os inteligentão? Como é que eles não conseguem ter autonomia sobre o próprio corpo, né? Como são tão manipuláveis por mulheres, né? Não é estranho, né, esse discurso? O próprio discurso se desconstrói, né? Rapidamente, né? Então, esse discurso aí que aquela pastora começa falando e esse outro aí, a extensão do mesmo discurso, né? Que é sempre colocando a mulher como o mal de toda a questão e que os homens são os coitadinhos da história, né? E culpa a mulher pela própria desgraça que está acontecendo naquele relacionamento ali, abusivo, problemático, né? Nossa, isso é muito complicado, né? Mas eu queria trazer esse assunto para a gente poder também refletir um pouco sobre essa desgraça que acontece em muitas casas, na maioria das famílias, né? Das famílias brasileiras.
Continuando para acabar aqui. Uma vagabunda na rua, ele procurou porque ele caiu no laço do diabo e ele se tornou sem vergonha. E se ele se tornou sem vergonha, é porque a senhora o induziu ao erro. Pronto, ou o problema é a mulher, né? O problema de tudo ou é a mulher ou é o diabo, nunca é o homem, né? Então, assim, é muito interessante ver como esses supostos pastores que estão à frente dessas igrejas se comportam, né? Falando sobre si mesmos, porque parece que ele está muito falando sobre si com esse microfone na mão, né? Então, gente, é isso. Eu queria muito só comentar, porque eu estava agoniada já com isso. Eu não tinha comentado ainda sobre esses 2 vídeos que estavam rolando aí na internet. E tudo aqui na internet é tudo tão rápido, né? Que às vezes a gente não dá conta mesmo, tá? Mas eu vou fazendo aos poucos, à medida que der para eu fazer, eu farei, tá bom? Mas é isso. O assunto é pesado, pelo menos para mim porque eu não acho isso normal, natural. Isso não é natural, né? Isso é uma construção, né? Imposta dentro da sociedade, desde a colonização. E agora, muito, muito fomentada pelo capitalismo, né? Então, assim, é péssimo, é horrível. E ainda dizem que o capitalismo deu certo. Eu não sei aonde o capitalismo deu certo, porque para mim isso não vai dar certo, né? Hierarquias, violências, todos os tipos de opressões, né? Preconceitos. Isso é dar certo? Não, não vai dar certo. Então é isso. E aí, até o próximo vídeo. Curtam, por favor, compartilhem, por favor. E comentem se tiverem afim, né? Tô apelando aqui, mas façam o que quiserem. Um cheiro, tchau e até a próxima.